Boa tarde, sejam bem-vindos, né, depois aí do nosso intervalo, em função do que foi o feriado do dia 12, né? E a aula de hoje vai ser a última da primeira parte do curso. Hoje nós vamos encerrar esse módulo sobre a história chinesa. A gente começou ali na Antiguidade, no período pré-unificação, e vamos até o período maoísta. Depois, as nossas próximas 5 aulas serão aulas sobre a China contemporânea, a China dos anos 80 em diante. E, claro, toda a intenção desse curso é que vocês tenham uma boa base histórica para compreender o que está acontecendo na China nesses últimos anos, mas a nossa ênfase é a China contemporânea, né? É essa China que está voltando a ser uma grande potência, é essa China que se tornou uma impressionante história de desenvolvimento econômico. E, claro, para entender tudo isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo, a gente tem que compreender essa trajetória realmente de longo prazo da história e da economia chinesa, e eu espero que as últimas aulas tenham ajudado vocês em todo esse percurso. E o que nós vamos entender hoje, o que nós vamos discutir hoje, é, sem dúvida, o período mais controverso e mais difícil de debater da história moderna da China, que é o período maoísta. Um período que começa ali com a Revolução Comunista, em 49, e que vai até a morte do Mao Tse-tung em 1976. Eu sei que vocês são muito jovens e que, para vocês, 1976 é mais ou menos a época dos dinossauros, né? É mais ou menos esse período. Mas eu nasci em 78, então 76 não é uma coisa tão distante assim para mim, vocês compreendem, né? É algo que está ali muito próximo, na verdade, da minha própria experiência de infância, né? Das minhas primeiras memórias ligadas à política, à história. Né? Eu até vou compartilhar com vocês nas próximas aulas um pouco também de como a minha percepção sobre a China foi mudando, né? Ao longo da minha infância, da minha adolescência. Mas basta dizer para vocês que se você tivesse dito nos anos 80, né, lá para o pequeno Maurício, assim, que menino bonitinho, um dia você vai aprender mandarim e estudar a China. Eu diria assim, olha, eu acho que não. Eu acho que não é uma coisa que tenha muito a ver comigo, com a minha vida, né? E, no entanto, cá estou eu aqui, né? Acho que muito disso talvez tenha sido menos uma mudança na minha vida pessoal e muito mais a mudança do mundo, né? Para onde foi a história, para onde foi a economia e como também eu fui me adaptando a isso e resolvi estudar a China, resolvi me tornar um especialista no país. Então, são muitas surpresas. Eu jamais imaginaria isso nos anos 80. E, na verdade, o meu pai me disse outro dia, né, que ele nunca sonhou que ele teria um filho que falaria mandarim, pensaria China. Então, essas coisas acontecem. E a gente vai começar essa aula sobre o maoísmo, na verdade, falando da fundação do Partido Comunista na China, nos anos 20, do papel que ele jogou naquele período republicano, que a gente discutiu um pouco na aula passada, né, e como o Mao Tse-tung vai ascender politicamente para se tornar o principal líder da China nesse período. E eu queria começar contando para vocês uma anedota que eu acho que ilustra bem a trajetória do Mao na China contemporânea. Hoje em dia, a posição oficial na China sobre o Mao é de que ele estava certo em 70% do tempo e errado em 30%. Bom, o que significa? De onde as pessoas tiraram, né? De onde o governo chinês tirou esses percentuais? Isso veio de uma própria declaração do Mao sobre Stalin. Quando Stalin morreu, Mao Tse-tung disse, olha, ele estava certo 70% do tempo e errado 30%. No contexto político da China contemporânea, essa afirmação de que o Mao estava certo 70% do tempo significa basicamente o seguinte, de reafirmar a legitimidade do Partido Comunista, governar o país, mas abrir também a porta para a crítica. Abrir a possibilidade de uma correção de rumos, de uma mudança de política pública, sobretudo na área econômica, como a gente vai ver ao longo desta aula e da próxima. E foi interessante, né? Depois de voltar de uma das minhas viagens à China, eu fui almoçar com um professor meu, um ex-professor meu, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, é um mentor para mim, e que é um intelectual muito importante para os liberais no Brasil. E a gente estava conversando sobre o cotidiano da China, ele estava muito interessado em entender como é que funciona o país, e ele me perguntou o que as pessoas acham do Mao. Eu contei essa anedota, e ele olhou para mim, ficou em silêncio algum tempo, refletindo,
Aí fala assim, olha, Maurício, aqui no Brasil, quando as pessoas adoram um político, elas acham que ele está certo 100% do tempo. Então, na verdade, eu acho que os chineses estão até um passo à frente da gente. Aí eu ri, né? E falei, mestre, o senhor tem razão, né? Acho que, bem ou mal, abriu-se a possibilidade para um debate que é interessante e que provocou mudanças muito significativas na China, embora, como a gente vai ver ao longo dessa aula, ainda há uma série de temas tabus na China relacionados ao período maoísta, principalmente aos momentos no governo do Mao Tse-tung em que houve ali uma grande mortandade, o período da fome, das tragédias humanitárias, das perseguições políticas, ainda hoje são assuntos muito difíceis de serem discutidos na China. E quando os intelectuais chineses discutem esses temas, são muito mais por meio de livros publicados na Europa, nos Estados Unidos ou em Hong Kong, e não na China continental, onde há um cerceamento muito forte desse debate. Mas, enfim, vamos entrar aqui na nossa apresentação. Bom, queria começar falando para vocês um pouco sobre a fundação do Partido Comunista Chinês. Ele foi fundado em 1921, ele vai fazer 100 anos agora no próximo ano, o que certamente será uma data muito importante para o partido. E não por acaso o partido foi fundado em Xangai e na concessão francesa de Xangai. O que isso significa? A gente viu em outras aulas que depois da Guerra do Ópio, as potências estrangeiras criaram vários enclaves semicoloniais na China. E que os dois mais importantes enclaves eram Xangai e Hong Kong. E Xangai, principalmente nos anos 20, nos anos 30, era o grande elo de ligação da China com a economia global e com a modernidade ocidental de maneira geral. Então, era por meio de Xangai que entravam as ideias, as mercadorias, as novas práticas culturais, tudo acontecia por ali. E não é por acaso também que foi lá que o Partido Comunista foi fundado. Nas concessões estrangeiras, em Xangai, havia um pouco mais de liberdade de associação, mais liberdade de imprensa, e muitas vezes os próprios ativistas políticos chineses usavam esses espaços para se reunir, usavam esses espaços para levar adiante as suas ideias. E essa data de 21 é uma data interessante, porque ela está, de alguma maneira, ela é uma consequência de uma série de fatos históricos muito importantes que haviam acontecido na Europa, na Rússia e na China nos anos anteriores. Então, em 1917, tem a Revolução Russa, claro, vai exercer uma influência enorme na China. Em 1919, é o movimento 4 de Maio na China, que a gente debateu na aula passada, né? Toda aquela renovação cultural, intelectual, uma resposta da China às humilhações que ela havia sofrido no Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial. E, a partir do movimento 4 de Maio, vão surgir, digamos assim, diversas famílias políticas na China. Uma dessas famílias vai ser a família liberal-democrática. Outra família vai ser o movimento nacionalista, né, do Chiang Kai-shek, do Sun Yat-sen. E outra família vai ser o Partido Comunista. Todos eles têm uma origem comum. Eles são, por assim dizer, primos, né? Que vão ter uma trajetória, por vezes, de aliança, por vezes de inimizade, de enfrentamento, mas eles têm essa origem comum no sentido de que eles estão pensando soluções modernas para os problemas de desenvolvimento da China. Para a pobreza, para o desenvolvimento econômico, para a dominação da China pelas potências estrangeiras. Todos esses movimentos estão propondo reformas, estão propondo uma agenda política para lidar com esses temas. E, bom, o partido vai ser fundado em Xangai por um grupo pequeno de intelectuais, em torno de 20 intelectuais acadêmicos, a maioria deles pessoas ligadas à Universidade de Pequim, que foi a primeira universidade moderna da China e até hoje é a universidade mais importante do país. Entre eles estão pessoas como o Shan Dushui e o Li Dazhao, que eram intelectuais urbanos, eram pessoas de classe média alta.
E, no início, o Partido Comunista é uma agremiação muito pequena, muito restrita a esse grupo social, e é um sócio minoritário do projeto político dos nacionalistas. Eles estão aliados com Sun Yat-sen, eles estão aliados com Chiang Kai-shek, mas eles são um grupo minoritário dentro daquela aliança do Partido Nacionalista. E o próprio Partido Nacionalista tem relações muito próximas com a União Soviética, com o Partido Comunista na União Soviética, porque os soviéticos viam os nacionalistas como aliados para lutar contra o Império Japonês e para lutar contra uma série de grupos sociais na China que, simplificando um pouco, a falta de uma expressão melhor, eu classificaria como grupos feudais, como grupos ligados àquele passado imperial, né, os grandes proprietários de terra e tudo mais. Só que essa aliança dos comunistas com os nacionalistas, como nós vimos também na aula passada, ela não durou muito tempo. Em 1927, ela foi rompida. Em 27, o Chiang Kai-shek, que já tinha se consolidado no poder, né, como líder nacionalista, lança uma ofensiva armada em Xangai contra os comunistas. Um massacre em Xangai, em outras cidades chinesas, em que esses comunistas são chacinados. Execuções sumárias, são perseguições. E, a partir dali, os comunistas começam a fugir das grandes cidades chinesas, ir para o interior e tentar mobilizar politicamente os camponeses, os trabalhadores. Isso começa por algumas áreas no interior, no litoral da China, próximo ao litoral. E, em 1934 e 1935, esses comunistas que estão cada vez mais acuados e perseguidos pelos nacionalistas vão fazer uma longa marcha de 9.000 quilômetros, China adentro, e eles vão sair dessas províncias próximas ao litoral, vão atravessar a China e vão até uma área muito remota do interior, província de Shanxi, onde eles vão estabelecer a sua base, onde vai ser ali o seu quartel-general. E ali, ao longo dos 15 anos seguintes, eles vão criar um Estado dentro do Estado. Eles vão criar uma base do poder que vai se tornar um embrião por meio da qual eles vão conquistar a China, vão promover a revolução e derrotar os nacionalistas na Guerra Civil. Então, a gente está falando ali de lutas épicas, de lutas que duram décadas, que mobilizam milhões de pessoas. Então, sem sombra de dúvida, todo esse processo de formação da China moderna é um dos processos históricos e políticos mais importantes do mundo contemporâneo. A gente não estuda tão bem quanto deveria. Em geral, ele entra como uma nota de rodapé dentro da história da Europa, dos Estados Unidos, mas é um processo absolutamente central para a formação do mundo contemporâneo. E, bom, esse Partido Comunista Chinês, que vai para o interior, que deixa de ser um partido de intelectuais nas grandes cidades, que deixa de ser um partido de classe média, e vai para o interior, vai para os camponeses, vai para os trabalhadores, ele também vai sofrer uma mudança muito significativa na sua liderança. Vai deixar de ser essa liderança mais, digamos, de classe média, intelectual, e aí vão entrar outras figuras nessa história, particularmente o Mao Tse-tung, que vai ser, sem sombra de dúvida, o líder comunista mais importante ao longo desse período. Então, essa é uma foto do jovem Mao Tse-tung, né? Uma imagem diferente daquela que a gente está acostumado a ver. Reparem, por exemplo, na roupa que ele está vestindo. Essa roupa é muito associada, hoje em dia, a esse período do maoísmo. Em inglês, essa roupa é conhecida como Mao Suit, literalmente o terno de Mao. Mas ela não foi uma invenção do Mao, ela não foi uma invenção dos comunistas. Ela foi criada pelo Sun Yat-sen, por aquele líder republicano da China. E, bom, por que isso? Né? Por que, entre tantas outras coisas, ele estava preocupado também com moda? Reparem o formato dessa roupa. Ela não é um terno ocidental, né? Ela não é a roupa típica na Europa, nos Estados Unidos, mas ela também é uma roupa diferente daquela que se usava na China imperial, que eram umas túnicas muito elaboradas, muito cheias de bordados e tal. É um traje mais simples, mais austero, que não é nem ocidental e nem chinês tradicional, e que o Sun Yat-sen tinha pensado como um símbolo para a República Chinesa, como um símbolo para o seu movimento político. E ele acabou sendo também utilizado depois pelo Mao Tse-tung, pelos comunistas,
e, sobretudo, no período ali da Revolução Cultural, ele virou praticamente um uniforme na China. Hoje em dia, ele não é mais usado no cotidiano, mas aqui e ali, em cerimônias políticas, você ainda tem um pouco essa indumentária. Por exemplo, no ano passado, quando houve o desfile, né, em comemoração aos 70 anos da Revolução Comunista na China, o presidente Xi Jinping desfilou em carro aberto usando exatamente esse tipo de traje. E num carro que tinha a placa de 1949, né, o ano da Revolução Chinesa, exatamente porque ele queria marcar que o governo dele é uma continuidade, o governo dele dialoga com esses princípios maoístas. Bom, mas quem foi o Mao Tse-tung, né? Vamos falar um pouco dele, do que foi a trajetória de vida dele. Ele nasce numa família camponesa que, para aquela época e para aquele lugar, né, para aquele contexto histórico muito específico da China, era uma família próspera. O pai dele era um homem rústico, de pouca educação, mas tinha tino para os negócios, ele tinha prosperado como um camponês, como um pequeno fazendeiro. E ele queria que o Mao tivesse uma educação muito tradicional, confuciana, mas o Mao se rebelou contra isso, né, exigiu ter uma educação moderna, ocidental, e o Mao conseguiu. A vida dele é muito marcada por essas disputas dele com o pai, com a família. E ele vai para a universidade e ele se forma numa escola normal, né, numa escola de formação de professores. Ele não foi para uma universidade de ponta, ele está no interior da China, mas ele está recebendo uma boa educação. E depois ele vai para Pequim, né, como muitos outros jovens ambiciosos da época, e ele vai para a Universidade de Pequim, mas não como estudante e nem como professor. Ele vai trabalhar como um funcionário administrativo na Universidade de Pequim. Ele era bibliotecário nessa universidade. Então, ele conhecia os acadêmicos, os pensadores da época, mas ele estava numa posição muito subordinada a eles. E isso deixou nele uma série de feridas, uma série de ressentimentos, né, que não são coisas triviais na trajetória dele. E, paralelo a esse processo de formação, ele está se envolvendo num ativismo político muito forte. Ele tinha se alistado como soldado na Revolução Republicana, em 1911, ainda muito jovem, ainda adolescente, mas ele não chega a lutar nessa revolução. E ele vai fazer um ativismo político na universidade, no jornalismo, nos sindicatos. Quando os nacionalistas se voltam contra os comunistas, ele é um dos primeiros a perceber que o futuro do Partido Comunista está na zona rural, está no campo, está na organização dos camponeses, e ele entendia muito melhor a sociedade camponesa do que os seus colegas, né, de liderança do Partido Comunista, que eram pessoas que vinham de uma classe social mais elevada, que tinham toda uma experiência de ter vivido na Europa, ter viajado por outros países, né? Enquanto que o Mao é um homem da China rural. Ele só saiu da China uma vez, já quando era presidente, quando ele foi visitar a União Soviética. Então, ele é profundamente ligado nessas raízes sociais e econômicas da China. Isso é um contraste com outros colegas do Mao na liderança comunista. Eu estou mostrando fotos deles muito jovens, né? Porque eu quero lembrar vocês como é que eles se pareciam, qual era a aparência deles, quando eles se tornaram militantes comunistas. Eles eram adolescentes, eles eram jovens adultos, muito influenciados por aquele mundo de caos, por aquele mundo de turbulência política que a China vivia nos anos 20, nos anos 30, né? Estava se jogando ali o futuro do país. E os outros nomes mais importantes na liderança comunista daquele momento, né, junto com Mao Tse-tung, são o Deng Xiaoping e o Zhou Enlai. O Deng Xiaoping é esse rapaz que está aí de boina, né, na fotografia do slide, que tem uma vida absolutamente fascinante. Você pode contar toda a história da China do século XX por meio da vida do Deng Xiaoping. E ele saiu da China muito jovem, com 16 anos, que é a idade que ele tem nessa fotografia, para ir estudar e trabalhar na Europa. A gente viu na aula passada que na Primeira Guerra Mundial, muitos chineses foram para a Europa para trabalhar, né, para cavar trincheira, para fazer trabalhos braçais de apoio ao exército.
e que logo depois da guerra, esse programa se transformou num programa de estudos e trabalho. Então, os chineses iam estudar na China, iam estudar na Europa, sobretudo na França, e pagavam a sua estadia trabalhando. E o Dan foi um desses rapazes, né? E foi para lá nesse tipo de situação. Então, imagina, um rapaz de 16 anos trabalhando como operário na indústria automobilística francesa e se abrindo para o mundo, descobrindo o mundo, conhecendo gente de todos os países ali na França. E ele teve uma carreira muito turbulenta no Partido Comunista. Ele sofreu perseguições e expurgos durante 3 vezes, né? Mas ele sempre conseguia voltar, ele sempre conseguia se reinventar. E depois a gente vai ver na aula da semana que vem que ele foi o principal nome da reforma econômica da China dos anos 80 em diante. E outra liderança importante desse momento é o Zhou Enlai, que foi o principal diplomata da China do período maoísta. Ele foi a grande voz, o grande interlocutor da China maoísta com o resto do mundo. E, assim como o Deng Xiaoping, ele é alguém que teve já desde muito jovem essa experiência internacional na França, viajando pela Europa, conhecendo militantes políticos de todos os países, né? Então, na comparação com Mao Tse-tung, os dois eram muito melhor educados, tinham uma educação formal mais elaborada, mais sofisticada, tinham muito mais essa experiência cosmopolita de ter viajado, de ter morado em outros países, né? E tinham ali uma classe social, né? Tinham, sobretudo o Zhou Enlai, tinha uma classe social mais elevada. Eles, em geral, eram filhos da burguesia mercantil chinesa, filhos de pais empresários, de pais comerciantes, né? Então, são pessoas que estão muito comprometidas com o comunismo, que desde a adolescência estão dedicando a sua vida a essa ideologia, mas eles não eram operários, eles não eram camponeses, né? Eles vinham de um extrato social mais elevado. E, bom, o que vai acontecer? Né? A gente viu na aula passada um pouco do que foi aquele período da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil entre os nacionalistas e os comunistas. E basicamente, o que vai acontecer é que, ao longo da Segunda Guerra Mundial, os comunistas vão construindo uma base de poder muito sólida lá no interior da China, lá em Shanxi, e vão enfrentando, em alguns momentos, os nacionalistas, em outros, os japoneses, né, mas vão ficando cada vez mais fortes. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses são derrotados e expulsos da China, os nacionalistas e os comunistas vão se chocar de frente. Então, entre 46 e 49, vai ter uma guerra civil de grande escala na China, com batalhas campais, com os exércitos se enfrentando ali diretamente, né? E os comunistas vão vencer essa guerra civil com uma certa facilidade, né? O regime nacionalista entrou em colapso depois da Segunda Guerra Mundial, por hiperinflação, por corrupção, por descrédito político. E muitas das pessoas que passam a apoiar os comunistas naquele momento não são necessariamente comunistas elas mesmas. Muitas vezes são pessoas que tinham um profundo sentimento nacionalista, queriam uma China forte, unificada, para lutar contra as potências estrangeiras, para desenvolver economicamente o país, e pessoas que passaram a enxergar nos comunistas o grupo político que tinha capacidade para levar adiante esse projeto de reunificação, de desenvolvimento. E quando o Partido Comunista chega ao poder em 49, ele o faz à frente de uma coalizão, à frente de uma política de frente ampla, que junta movimentos sociais, intelectuais, de várias matrizes diferentes. Na verdade, até hoje, existem na China outros partidos políticos, que não apenas o Partido Comunista. Claro, hoje em dia, eles estão ali muito mais que uma questão de propaganda política, para o partido poder dizer, olha, vejam como a China é plural, tem aqui esses 7, 8 partidos diferentes. Mas, originalmente, lá em 49, lá em 50, era de fato uma frente ampla. Eram, de fato, vários movimentos sociais que estavam engajados naquela mobilização política que vai culminar com a Revolução Chinesa em 1949. Então, em 1949, a data oficial é 1º de outubro,
quando Mao Tse-tung vai para Pequim, entra em Pequim, e ali na Praça da Paz Celestial, ele proclama a fundação da República Popular da China. A China, como ela existe hoje, o nome do país, como ela existe hoje, é de 1º de outubro de 49, e 1º de outubro é a data nacional da China. Então, todo ano tem ali a comemoração, tem um grande desfile, é o grande momento da vida nacional deles. E, num primeiro momento, essa tomada do poder pelos comunistas não é descrito nas memórias dos chineses, nos historiadores, como algo particularmente brutal. Nesse momento inicial, os comunistas vão ir, sobretudo, contra os grandes proprietários rurais, os grandes comerciantes, né? Contra grupos ali muito, muito localizados daquela elite chinesa. Para a maioria da população, os momentos realmente de confronto político mais duro vão vir 10 anos depois, quando começar em 57 uma campanha ideológica que o Mao Tse-tung vai chamar de campanha antidireitrista, que vai ser um movimento contra os dissidentes, contra os opositores. Depois ali de uma série de disputas, de uma série de frustrações daqueles anos iniciais do regime comunista na China. Bom, eu vou pedir agora para o Felipe entrar com a sua participação nessa aula. Ele vai falar um pouco dessas questões ligadas à economia no período maoísta, das promessas, das expectativas e das falhas que ocorreram nesse período. Então, Felipe, é com você. Obrigado, professor. Boa tarde a todo mundo. Eu vou aqui compartilhar minha apresentação. Consigo compartilhar aqui, professor? O senhor passou a... Opa, perdão, acho que eu não... Deixa eu colocar aqui. Pronto. Obrigado, professor. Vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, justamente que é quando eu vou abordar a questão econômica, né, do período maoísta. Então, só para relembrá-los, só um minutinho. Só para relembrá-los, eu vou falar um pouquinho sobre a questão a questão econômica pré-Revolução Chinesa, né? A ascensão ao poder do Partido Comunista. A China, da Primeira República, do Chiang Kai-shek, estava passando por problemas econômicos difíceis, né? Hiperinflação, grande escassez de alimentos, desarticulação produtiva, desabastecimento, uma desorganização econômica completa. E é isso que dá, em certa medida, legitimidade aos comunistas. Os comunistas vinham com o discurso de colocar a casa em ordem, ou seja, tornar a China uma nação moderna, poderosa, por via do socialismo. Eles viram o exemplo da Revolução Bolchevique de 17 na Rússia, né? Então, eles importaram esses ideais marxistas-leninistas e tentaram aplicar estes ideais na economia chinesa. Então, em termos econômicos, esses objetivos significavam o quê? Industrializar a China, melhorar os padrões de vida da população que vivia em miséria, com fome, reduzir as diferenças de renda, a grande disparidade de renda entre a população e produzir equipamentos militares modernos, né? No caso, para proteger o país. Houve a Revolução Chinesa, como a gente comentou, né? O Chiang Kai-shek, junto com toda a sua equipe, toda a estrutura do Estado, fogem para Taiwan, como a gente abordou no final da aula passada. E até abrindo um parênteses, que a gente não comenta muito como se deu, né? Chiang Kai-shek se estabeleceu em Taiwan, e foram em torno de 2 milhões de pessoas saíram do continente e foram ali para Taiwan, e lá se estabeleceram. A Constituição seguiu com ele, estes problemas econômicos seguiram com ele, e lá a ideia era de que Taiwan seria um espaço temporário, que eles voltariam para reconquistar o continente, com a ajuda dos Estados Unidos e tudo mais. E vale dizer que a maioria dos países reconhecia Taiwan como sendo o verdadeiro governo da China. Os únicos governos, inicialmente, que vão reconhecer a República Popular da China vão ser outros países comunistas.
A República Popular da China só vai ganhar reconhecimento diplomático amplo a partir da década de 1970. Perfeito, professor. E justamente nessa ideia de buscar um dia, com a ajuda externa, reunindo forças, reconquistar o continente, foi que a ilha, a República da China, né, que estava em Taiwan, estava em constante período de conflito. A guerra ali era iminente. Então, Taiwan se tornou um país autoritário, né, sobre Chiang Kai-shek e sobre, posteriormente, o filho dele, se tornou uma ilha com um governo autoritário até o final dos anos 80, em 1987. Então, a ilha sempre teve esse ímpeto, essa ambição de um dia voltar ao continente e retomar, o que não aconteceu. Mas, enquanto isso, eles fugiram para a ilha, né, fugiram para Taiwan, e ali ficou um continente, a China continental, né, com a maior parte da população sob a administração comunista. Só para vocês terem uma ideia de como é que era a população da China na época. Nos anos 50, a China tinha 580 milhões de pessoas. Se vocês perceberem, 500 milhões de pessoas viviam no campo. Então, ou seja, a grande massa populacional da China na época estava no campo. Não à toa, os comunistas foram para o interior, como o professor explicou, e ali mobilizaram os camponeses. É ali onde estava a grande massa populacional. A Não à China toa... vai se tornar um país majoritariamente urbano na década de 2010. Ontem. Exato. Ontem, Exato. pela primeira vez em seus milhares de anos de história, né, a China se tornou um país majoritariamente urbano. Por várias razões, a gente vai falar um pouco delas, inclusive de um controle populacional muito grande da migração, de quem pode morar na cidade, que, sobretudo no período maoísta, foi muito, muito, muito cerceado. Exatamente. O meu objetivo trazer esse gráfico para vocês só foi para explicar como as reformas no campo, né, era a grande arma econômica que os chineses tinham na época. Então, o campo sempre teve a questão do campo, a reforma agrária, sempre foi uma ambição econômica muito forte dos chineses na época. E busquei dividir esse período da China, ou seja, quando os comunistas tomam o poder, eu dividi alguns momentos. Então, de 1949, quando os comunistas tomam o poder, até 1952, eles buscaram reverter aquela situação pretérita com Chiang Kai-shek, aquela situação difícil da China no continente, de hiperinflação, desabastecimento. E, para isso, o governo agiu rapidamente para restabelecer os meios de transporte, de comunicação, reavivar o fluxo da atividade econômica da China. Então, eles estatizaram empresas, eles regularam o comércio, fizeram uma reforma agrária, pegaram... de alguma maneira, isso não foi totalizado neste período, mas muitas terras que estavam em mãos privadas, eles distribuíram para centenas, para milhões de famílias, para ali estabelecerem e ali plantarem, sobreviverem, né? E o resultado disso foi que, em 1952, eles tiveram relativo sucesso em recuperar a economia, melhorando a inflação, restabelecendo o comércio ali interno entre as províncias e tudo mais. A indústria, a agricultura começaram a dar resultados melhores de produção. Foi aí que eles se sentiram confortáveis para, a partir de 1953, eles fazerem o primeiro plano quinquenal, esse plano que foi importado do modelo soviético. Em 1953, a partir de então, o Partido Comunista Chinês buscou instaurar na China um modelo soviético, o modelo bolchevique. Então, eles aprofundaram reformas econômicas, adotaram um modelo econômico soviético, baseado na propriedade estatal, em grandes unidades coletivas, o que ficaram conhecidas como as comunas, né? As comunas rurais. E o planejamento econômico centralizado, ou seja, aquele modelo econômico planejado, né, como é conhecido na literatura. Então, eles almejavam, com essas reformas, a partir de 53, uma alta taxa de crescimento econômico, com ênfase principalmente no desenvolvimento industrial, em detrimento da questão da agricultura.
e maior concentração, então, de esforço na indústria. A ideia era desenvolver a China, e como a China estava num período constante de possível guerra, seja com os Estados Unidos, aqui tinha acabado de acontecer a Guerra da Coreia, enfim, Taiwan, ali com apoio internacional, possivelmente querendo invadir o continente. Então, a ideia era a economia se voltar para a guerra. Então, aço, indústria, equipamentos militares, essa é a ideia da época. Isso criou problemas. Apesar de ter criado empresas industriais e a indústria pesada, o governo ficou insatisfeito com o desequilíbrio entre o crescimento industrial, que se dava relativamente alto, e a agricultura. O período maoísta é conhecido por uma estagnação da produção agrícola. E isso deu, e somado isso também, satisfação com ineficiência na tomada de decisão. Então, Mao Tse-tung, a partir daí, a partir de 57, percebeu que esse modelo de centralização industrial, baseado no modelo soviético, não era muito apropriado para a China. A China, como eu mostrei no gráfico, era um país eminentemente rural. Era um país pautado em grande parte da população vivendo nos campos. Então, aquele modelo soviético de proletário, industrial, urbano, não se adequava à China. Foi aí que, em 1957, o governo adotou medidas para transferir parte da sua autoridade para a tomada de decisões econômicas em províncias, em municípios e administrações locais. A partir daí, que é quando se inicia o período que se chama de Grande Salto Adiante, foi o período que Mao Tse-tung falou, olha só, vamos agora atribuir às pessoas esse ar heróico, ou seja, dar às pessoas essa ambição de querer produzir, de desenvolver a China, de se dar revolução. Ou seja, a revolução se daria por via individual, cada um fazendo a sua parte, dando o seu esforço, dando a sua vida para o bem da China. Então foi aí que o Grande Salto Adiante trouxe essa ideia de uma abordagem de esforços heróicos espontâneos da população, para produzir um grande salto da economia, de produtividade a todos os setores da economia. Ou seja, a ambição do Mao Tse-tung aqui era fazer com que a China desse um grande salto num curtíssimo período de tempo. E para isso eles teriam que produzir muito e cada um teria que fazer a sua parte. O problema era a falta de capital para investir suficientemente, tanto nas indústrias quanto na agricultura ao mesmo tempo. Então, para superar esse problema, a liderança decidiu tentar criar capital no setor agrícola, construindo várias obras de irrigação e controle de água. E aí as comunas tiveram o maior peso. As comunas, em 1958, 98% da população vivia nessas comunas. Então, ou seja, elas tinham um sistema efetivo na formação básica dos chineses na época. Eles formavam os médicos, chamados os médicos pés descalços, que atuavam prevenindo doenças e fazendo tratamentos básicos, e também na parte da educação. O Gabriel depois vai trazer para a gente uma reforma da parte da língua, da escrita chinesa, a simplificação. E ali, e nessas comunas, grandes pedaços de terra, com milhões de pessoas ali trabalhando, várias famílias trabalhando ali, compartilhando terra e trabalhando conjuntamente, essas comunas detinham certa autonomia. Então, ali tinha que se produzir tudo, porque se o país fosse invadido, eles não poderiam depender de outras comunas que produziam, sei lá, tomate, porque aqui não, eles tinham que produzir tudo, seja bens industriais, básicos, agrícolas, doença, educação, tudo era pautado nas comunas. Esse grande pedaço de terra, nesses latifúndios compartilhados por diversas famílias. Isso melhorou indicadores da saúde e da educação. O período maoísta é reconhecido por um período que melhorou esses indicadores na China. O problema foi a estagnação produtiva na agricultura. Ou seja, a agricultura crescia conforme a população. Não dava aquele excedente necessário para que as pessoas, para que uma determinada parte da população deixasse o campo e fosse para a cidade produzir, para a urbanização, né? Não houve esse excedente. Então, e os camponeses, com um grande salto adiante, também eles passaram a obedecer
a um plano centralizado que via de cima para baixo, mas eles tinham que dar sua alma, esse lado heróico de cada um dos agricultores. Então, neste cenário, somado às condições climáticas adversas, projetos de controle de água construídos de maneira inadequada, problemas de comunicação, ou seja, eles tinham cotas, eles tinham determinadas metas a serem cumpridas e muitas vezes não eram cumpridas, as comunas não cumpriam, mas para o governo central eles davam como se tivessem sido cumpridas. Isso, por o processo de tomar de decisão em Pequim, era um grande problema, porque as informações estavam erradas. Então, quedas desastrosas na produção agrícola em 1959, 1960 e 61. Isso levou ao que ficou conhecido como uma das piores, uma das mais severas fomes coletivas da história da humanidade. 15 milhões de mortos, uma queda brusca na taxa de natalidade, justamente nesse problema de produção agrícola. Vamos colocar em perspectiva o que significam 15 milhões de mortos numa fome coletiva. Isso é mais ou menos o número de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial. Então, é como se tivesse acontecido uma Primeira Guerra Mundial dentro da China por causa dessa fome coletiva, desse momento de coletivização da indústria e da agricultura durante o governo maoísta. Então, assim, uma das piores tragédias humanitárias da história. Assim, professor, isso aconteceu também em outros países e tal, em outros regimes políticos. Isso aconteceu. Teve, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, uma fome coletiva na Índia devastadora, porque foi um momento em que o governo britânico, né, a Índia era colônia ainda, mobilizou todos aqueles recursos naturais e alimentares para o exército, e não para a população civil. Você tem a fome coletiva na Ucrânia, durante o governo stalinista, que também foi extremamente brutal, com milhões de mortos. Então, essas grandes fomes coletivas são parte dessa história de tragédias, né, do século XX. E é um dos séculos mais violentos da história humana. Exatamente. Essa ideia do Mao Tse-tung de, em um curto período de tempo, dar um grande salto econômico, produtivo, acho que foi demais para os chineses dessa época, né? Justamente porque eles não tinham, talvez, as condições técnicas para isso. Logo em seguida, a gente vai ver que a União Soviética foi deixando, pouco a pouco, de dar o suporte técnico, de indústria, suporte financeiro à China dessa época. Então, foi um período muito problemático para a China e que até hoje mancha o período maoísta na China, né? Então, como essa coletivização do campo estava levando a maus resultados na prática, produtivos, houve uma divisão do Partido Comunista. Na economia política existe essa divisão do período em que os tecnicistas, Deng Xiaoping, Zhou Enlai, e os voluntaristas. O grande expoente era o próprio Mao Tse-tung. Os tecnicistas defendiam que os camponeses produziriam mais se eles se empregassem máquinas agrícolas e se eles recebessem incentivos materiais para isso, sabe? Incentivos de renda, algum dinheiro, algum suporte financeiro. E existiam os voluntaristas, que, na verdade, os incentivos seriam morais, ou seja, a mobilização das massas sob a direção dos líderes partidários locais. Ou seja, para eles a revolução se basearia na força das massas e no voluntarismo heróico de cada chinês. Então, eles defendiam a descentralização das decisões econômicas e o menor poder para aqueles que planejavam as estratégias econômicas, porque justamente cada um estaria por si nesse lado revolucionário, diferentemente do que os tecnicistas acreditavam, né? Então, a preocupação era aumentar a produção sem a utilização de instrumentos capitalistas. Mao Tse-tung evidenciava ali a fraqueza do modelo leninista, né? Porque foi o período em que tentou se impor na China o modelo de planejamento centralizado da União Soviética. Então, para Mao Tse-tung, a revolução era contínua, o tempo todo, continuamente, em busca de um novo homem. As pessoas tinham que se mobilizar para se emancipar intelectualmente, para tentar melhorar e para dar vida ao seu país, à sua pátria, à questão revolucionária. E é aí que entra o período em que o professor vai abordar daqui adiante. A Revolução Cultural. Perfeito, Felipe. Obrigado.
Maurício, Felipe, uma dúvida rápida aqui, se me permitem. Diga. Não sei, uma impressão que eu tive rapidamente, óbvio, a gente deve, talvez essa dúvida seja tirada agora com a fala do professor, mas enfim, não me parece uma visão muito romantizada da coisa, não? Né, de que a revolução viria do povo e você deve, de forma individual, não sei, me pareceu uma impressão tanto quanto romantizada de algo que, na verdade, deveria ser analisado de forma bem mais prática, pelo menos do meu ponto de É vista. verdade, mas qual é o contexto dessa romantização? O que era o mundo no final dos anos 50, início dos anos 60? O Stalin morreu em 53. Isso foi um choque muito grande no mundo comunista, porque logo depois da morte do Stalin, vai haver um período de reformas na União Soviética, que vai durar mais ou menos uns 10 anos, que é conhecido como degelo. E nesse período de reformas, o dirigente soviético, que era o Nikita Khrushchev, vai fazer uma crítica do stalinismo. Ele vai denunciar publicamente os crimes do Stalin. Isso gerou uma crise ideológica muito profunda no mundo comunista, porque todos aqueles partidos comunistas ao redor do planeta estavam organizados de acordo com modelos stalinistas e considerando Stalin como uma grande referência. E essa crise vai chegar também na própria China. E aí vai haver ali uma tensão entre um grupo mais tecnocrático, que está querendo que a China se desenvolva mais ou menos de acordo com aquele modelo soviético, e um grupo que o próprio Mao Tse-tung, né, vai ser o grande expoente, dizendo que não, que a China não devia seguir o rumo da União Soviética, que a União Soviética tinha se tornado um país revisionista, um país que tinha deixado de ser revolucionário e tinha se tornado muito burocratizado, muito estagnado. Quer dizer, mesmo naquela época já estava claro que as coisas na União Soviética não estavam lá muito promissoras, né? E a resposta do Mao Tse-tung vai ser: não, a gente vai voltar para as raízes da nossa Revolução Chinesa. A gente vai voltar para a comuna rural, para a zona rural, que era aquilo que eles tinham feito lá nos anos 30, que era aquilo que eles tinham feito nos anos 40, quando eles comunistas chineses, eram um movimento revolucionário lutando pela tomada do poder. Só que isso, a partir do momento em que eles são o Estado, né, em que eles estão governando o país, vai resultar numa brutalidade terrível. Então, eu vou ver com vocês agora essas duas etapas, né? A primeira é o grande salto adiante, que é essa tentativa de industrialização forçada da China, né? Debaixo da zona rural, que é esse fracasso que o Felipe relatou. A gente tem aí pelo menos 15 milhões de mortes. Há estimativas que podem ser muito mais, há estimativas que podem ser 30, 40 milhões, o que é um tema até hoje tabu na China. É muito, muito difícil você ver uma discussão sobre esse assunto. E um problema que vai acompanhar o maoísmo, que é a baixa produtividade da agricultura e a baixa produtividade da indústria, sobretudo da indústria leve, da indústria de consumo. Os esforços chineses para a industrialização estão muito concentrados na indústria pesada, para fabricar aço. Não é para fabricar aqueles produtos de consumo voltado para a população como um todo. Então, o que vai acontecer? Quais eram os grandes objetos de consumo na China maoísta? Eram objetos extremamente singelos, uma bicicleta, um relógio de pulso, junto com algumas outras coisas, né? A máquina de costura, o rádio. Quer dizer, é um consumo para o que era, então, um dos países mais pobres do mundo. A China, nos anos 50, 60, 70, está mais ou menos no nível de desenvolvimento socioeconômico da África subsaariana. Então, o que aquela indústria maoísta era capaz de produzir, o que ela era capaz de oferecer para a população chinesa, né, era o trivial básico. É muito diferente do que vai ocorrer a partir dos anos 80, em que, de fato, a gente vai ter uma explosão do mercado de consumo na China. Né? E a China, hoje em dia, a China contemporânea, a gente vai falar mais disso para vocês nas próximas aulas, olha, ela tem um nível de acesso ao consumo que eu acho que é maior do que o Brasil hoje em dia. Se vocês querem ver o que é o capitalismo global hoje, não vão para a Rua da Uruguaiana, vão para Sanlitun em Pequim, né? Vão para Pudong em Xangai. Aí vocês vão ver o que é realmente uma economia pujante, dinâmica. Mas a gente vai chegar lá, né? Tem ainda um longo período pela frente.
Mas, então, o meu ponto para vocês é que a gente só entende o maoísmo, só entende as decisões que o Mao Tse-tung tomou ali nos anos 50 e 60, se a gente levar em conta esse contexto global mais amplo e, sobretudo, a relação da China com a União Soviética. A gente vai ver que é uma relação muito complicada, que passa por aliança, mas uma aliança que rapidamente se deteriora, vai se tornar inimizade, e eles quase vão à guerra nos anos 60. Então, embora fossem os dois países comunistas, né, havia ali uma disputa por quem era mais comunista, por quem era realmente revolucionário, que vai opor uma China maoísta muito turbulenta, do ponto de vista ideológico, a uma União Soviética que está cada vez mais burocratizada e estagnada. Então, isso vai ser um contraste muito marcante e vai dar um impacto muito grande. Agora, essas dificuldades econômicas e políticas da China não pararam com um grande salto adiante. Nos anos 60, vai ocorrer um novo choque, um novo conflito, mais longo, mais significativo para a China, que vai ser a Revolução Cultural. Bom, o que é a Revolução Cultural? Ela basicamente é um conflito entre o Mao Tse-tung e a velha guarda do Partido Comunista. A liderança do Partido Comunista, aqueles dirigentes mais antigos que tinham feito a Longa Marcha, que tinham feito a Guerra Civil, como o Deng Xiaoping, por exemplo, basicamente vão virar para o Mao e dizer, cara, o que você está fazendo é uma tragédia, olha quantas pessoas estão morrendo de fome, a gente tem que ter um regime diferente aqui, mais parecido lá com a União Soviética, mais parecido com Khrushchev, com Brezhnev. E o Mao Tse-tung vai dizer para eles o seguinte, não. Pelo contrário, a gente tem que ter uma revolução permanente, mais profunda, e se vocês não são mais os revolucionários, eu vou mobilizar os jovens contra vocês. Então, o Mao Tse-tung vai até essa nova geração chinesa, e os jovens chineses que em 66 têm 15, 18, 20 anos, são jovens nascidos e criados na República Popular da China. Eles não viveram o período da República, eles não viveram o período imperial. Tudo o que eles conhecem é aquele universo da China comunista, que era um país muito pobre, muito austero, de muitas privações, de muito sacrifício, de uma disciplina muito grande. Na época, havia um controle muito grande das autoridades sobre a própria vida privada dos cidadãos, quem se podia casar. Era uma sociedade muito puritana nos seus costumes sexuais, sociais. É muito diferente do que é a China hoje em dia, que virou uma China muito mais individualista, com muito mais liberdade individual. Mas, naquele momento, é um país totalitário. É um país em que as autoridades estão controlando todos os aspectos da vida dos cidadãos. E você tem uma geração de jovens muito frustrada, com muitas mágoas, sem acesso a consumo, tendo a sua vida controlada por pais, por professores, por autoridades. E o Mao Tse-tung vai jogar com esses ressentimentos, com essa raiva acumulada, e vai usar esses jovens nessa disputa de poder, mobilizá-los contra a cúpula do Partido Comunista. E aí você vai ter a formação de vários movimentos sociais juvenis, conhecidos pelo nome genérico de guardas vermelhos, como esses que estão na foto, que são basicamente esses adolescentes ou jovens adultos que, usando a figura do Mao Tse-tung, que usando esses ideais do início da Revolução Chinesa, vão se revoltar contra essa nova elite comunista. E, em alguns casos, eles vão tomando poder nas escolas, nas universidades, nas fábricas. Você vai ter várias unidades de trabalho, várias unidades educacionais que vão ser basicamente conquistadas por esses jovens, e eles vão submeter os mais velhos a uma série de situações e rituais humilhantes, de linchamentos morais coletivos, de rodas, né, do que se chamava na época de autocrítica, né, que são essas pessoas se humilhando publicamente, né, dizendo que erraram, fizeram isso, que em muitos casos degenerava para tortura física, degenerava para linchamento físico, né, ter várias mortes, vários suicídios nesse período. As universidades vão ficar fechadas durante vários anos por conta da Revolução Cultural. Um caso único num país moderno, né, numa economia moderna. Muitas escolas de ensino médio fechadas também. E
num certo momento, o auge desse processo vai ser a segunda metade dos anos 60, depois a elite chinesa vai conseguir recuperar um pouco o controle do país, mas o processo vai continuar nos anos 70 também, e aí vai haver um processo político conhecido como rustificação, em que essa elite chinesa, as autoridades do país, vão enviar os jovens das grandes cidades para morar, estudar e trabalhar no interior do país. Então, você vai ter milhões de jovens chineses que vão ver esse processo, alguns voluntariamente, os outros obrigados. Isso vai marcar toda uma geração. Isso vai acontecer ali dos anos 60 até 79. E até hoje isso é um tema muito forte nas memórias, no cinema, na literatura chinesa. Esses jovens que saíam de Pequim, de Xangai, de Guangzhou, e iam para a Mongólia, para a Manchúria, para as montanhas, quer dizer, conhecer uma outra China. E aí, qual era o contraste ali? No período maoísta, a maior parte da população chinesa vivia na zona rural. Quem vivia na cidade eram grupos relativamente privilegiados para o que era a sociedade chinesa naquela época. Era uma certa classe média, era a cúpula do regime, eram os operários industriais, eram pessoas que tinham, para aquele contexto histórico, um padrão de vida melhor, né, do que a média da população chinesa. Só que havia um problema de desemprego, o governo não estava conseguindo gerar emprego para todo mundo ali, então esse processo de rustificação também é parte, né, dessa história. E para muitos desses jovens vai ser uma descoberta, muitas vezes uma descoberta chocante. Eles vão ver o quanto a China rural é pobre, o quanto tem um abismo social dentro do país, né, com todo o igualitarismo, né, do período maoísta. Para outros vai ser um momento de descobertas, de contato com a natureza, né, ou da descoberta das minorias étnicas na China. Depois eu vou recomendar alguns filmes para vocês sobre esse período, né, para vocês poderem ter um pouco essa história. Então, por exemplo, o próprio Xi Jinping, ele é um jovem que nos anos 60 vai viver esse processo de rustificação. O pai dele era da elite do Partido Comunista, ele foi um governador de província, ele foi vice-primeiro-ministro, mas ele cai em desgraça na Revolução Cultural e a família do Xi Jinping, os filhos, né, são mandados para o interior. O Xi Jinping vai para Shanxi, que é exatamente aquela província onde os comunistas tinham se estabelecido depois da Longa Marcha. E ele vai viver em condições muito duras em Shanxi. Ele vai morar durante alguns anos da adolescência dele numa caverna, o que é algo que naquela época, naquele local, era relativamente comum, né? Eles têm umas cavernas rochosas que eram usadas como cabanas pelos camponeses. Mas imagina isso. Um adolescente que sai da cúpula do Partido Comunista, criado ali como um jovem príncipe, e vai para o interior do país. E além do Xi Jinping, várias outras pessoas da cúpula do Partido Comunista hoje em dia viveram esse processo, né, de um exílio interno nos anos 60. Ao mesmo tempo também que você tem muita gente hoje da cúpula que foi guarda vermelho na Revolução Cultural. Então, é um assunto super delicado na China, porque os carrascos e as vítimas, né, estão ali lado a lado, até hoje convivendo com isso, com um processo de memória muito difícil, muito doloroso, mas tem excelentes livros de memórias sobre as pessoas que viveram essa época, que escreveram para refletir. É algo que está muito presente na literatura, no cinema chinês. Então, daqui a pouco eu vou recomendar para vocês alguns filmes sobre esse período. Eu recomendo muito a vocês verem esses filmes, né, mergulharem um pouco nessa história. Então, aproveitando esse gancho, eu vou chamar agora o Gabriel para falar um pouco do que foi a política cultural durante o período maoísta, em particular as mudanças no idioma chinês. Então, Gabriel, passo aí a bola para você, meu caro. Bacana, Maurício. Obrigado, gente. Só complementando a informação rapidinho, né, já são 2h05, que o Maurício falou sobre esse processo de rustificação. Eu acho muito interessante na biografia do Xi Jinping, eu digo, na sua história de vida, acho que ela ilustra bem certas nuances desse processo, porque ele é enviado para essa zona interiorana da China, enquanto seu pai está passando por esse processo de denúncia dentro do Partido Comunista, e é nesse momento que o jovem Xi Jinping se filia ao Partido Comunista e começa a sua participação política, sua vida política
dentro do partido. Então, assim, muitas vezes esse E foi processo de super rustificação... difícil, porque ele não foi aceito de primeira, ele teve que pedir várias vezes, porque o pai dele estava sendo perseguido. Então, olha a complexidade política e psicológica. O teu pai está na cadeia, o teu pai está passando por um momento ali de expurgo, né? E você está pedindo para entrar no partido-estado. Você está pedindo para entrar na organização que está perseguindo o teu pai, mas uma organização da qual ele tinha sido dirigente. Exato. A complexidade política, psicológica é enorme. O próprio disse dessa época, né, que ele teve que colocar ferro na alma para poder sobreviver àquelas provações. Agora, você imagina negociar com um cara desse, né? Você imagina, né, dizer não para um cara desse, né? Porque se você não fizer o que eu quero, eu vou fazer tal e tal coisa. Assim, meu amigo, eu morei numa caverna durante vários anos, quando eu era adolescente. Né? Assim, o que você acha que vai me assustar? Exatamente. E esse processo de justificação é pintado, nós lemos, entramos em contato com essa literatura como um castigo, e não nos enganemos, de fato, muitas vezes era um castigo, mas acho que a história do Xi Jinping ajuda a ilustrar as nuances desse processo, porque a narrativa oficial não é de castigo, é de uma reeducação, certo? É de uma experiência diferenciada para essa elite urbana e partidária no interior, e a história do Xi Jinping ilustra bem essas nuances, essa complexidade. Até onde eu sei, ele não vê com maus olhos a sua própria experiência, né? Mas eu vou começar aqui agora a compartilhar com vocês a minha tela. Vocês confirmem para mim se já estão vendo um documento de Word na frente. Então, pessoal, muito rapidamente, para dar tempo de todo mundo perguntar um monte de coisa, o professor terminar a sua apresentação, eu queria falar sobre duas reformas linguísticas na escrita do idioma chinês que acontecem durante o período maoísta, especificamente a década de 1950, e o que isso importa para a gente, certo? Não podemos ficar somente como uma curiosidade do período, porque não é, como nós vamos ver, a adesão a essas reformas da escrita chinesa tem implicações sociopolíticas muito fortes e importam para a gente. Bom, para vocês que estão estudando relações internacionais e China em particular, vocês vão entrar em contato com livros, com artigos acadêmicos e de jornais que optam por uma forma ou outra, e eu acho que é interessante saber de onde vêm essas diferenças e o que elas implicam. Eram dúvidas que eu tinha quando estudante de ciências sociais, antes de começar a estudar chinês especificamente. Foi algo que me foi respondido muito mais na aula de chinês do que em aulas de política, certo? Então, primeiramente, os comunistas realizam duas grandes reformas, como eu falei. A primeira é dos ideogramas. Então, como nós falamos rapidamente, os ideogramas chineses passam uma ideia muito mais do que um som. Eles mudaram bastante durante os séculos, imagino, mas eles conservam uma certa, até a chegada dos comunistas no poder, conservam uma certa constância, uniformidade, que pode ser traçada até a antiguidade chinesa, né? Eles vão mudando, mas o mandarinato e as instituições dinásticas da China conseguem preservar essa forma de escrita tradicional com muita eficiência. Entretanto, os comunistas pegam um país com mazelas sociais terríveis, certo? Dentre elas, o analfabetismo, né? Na população, principalmente na população rural chinesa, e é feito um grande processo para simplificação dos ideogramas. Então, os ideogramas inteiros, assim, representando palavras ou certas ideias, são simplificados, radicais dentro desses ideogramas, porque eles funcionam como as nossas palavras com sufixos, tem sufixos e prefixos, eles também têm, os ideogramas também têm radicais que são mudados. Pense nos ideogramas chineses como um grande jogo de Lego. Você vai juntando as pecinhas, esses prefixos, sufixos, e elas vão dando um determinado significado para aquelas palavras. O que é fascinante, tem uma lógica muito interessante dentro da gramática chinesa. Isso, tem uma lógica muito interessante, que eu poderia mostrar para vocês alguns, mas acho que tomaria muito tempo, mas você poderia ver que as palavras oceano, suco e cachoeira, todas levam 3 tracinhos em certa posição, em certa direção, que representam a ideia de água.
Então, assim você forma significados de palavras. Esses radicais são diminuídos, o número de traços dos ideogramas é todo diminuído para auxiliar no processo de alfabetização da população, que é muito custoso. Então, eu vou clicar aqui num link muito rapidamente, só para exemplificar isso. Vocês me digam se está dando para enxergar, desculpa a qualidade ruim. Então, aqui, uma mesma frase de 3 formas, certo? Em inglês, você conhece o caminho, e aí minha professora me daria um puxão de orelha pela pronúncia, mas é algo como Niranshi Luma, que... Tá correto, você está reclamando do quê? Tá certo? Não sei, vai saber. Niranshi Luma, sim. Sim, né? A forma tradicional nessa segunda linha, como nós podemos ver, tem algumas diferenças da forma simplificada. Eu escolhi um exemplo que trouxesse muitos traços cortados de uma modo ou outra. Então, você vê que no segundo, terceiro e quinto ideograma há uma diferença brutal na quantidade de traços que são necessários escrever para passar a mesma ideia, certo? Então, esse é uma primeira reforma importante. E a segunda, eu acho que importa um pouco mais para a gente, diz respeito à romanização. Então, esses ideogramas têm uma pronúncia em chinês, certo? E foram muitos os esforços de escrever com letras ocidentais, com o alfabeto latino, essa pronúncia, certo? Então, o primeiro esforço, não o primeiro, mas o mais popular durante muito tempo, foi realizado por 2 diplomatas britânicos que viveram na China durante o século XIX, o Thomas Wade e o Herbert Giles. Então, esses sujeitos não trabalharam juntos, na verdade, eles trabalharam em 2 momentos bem separados do século XIX. O Giles meio que pega o trabalho feito pelo Wade de romanização da língua chinesa. E essa é a forma mais popular de romanizar, de escrever com as nossas letras a pronúncia da língua chinesa durante todo o século XIX, que quando eles estão vendo, e a primeira metade do século XX. Como nós vamos ver, ele continua sendo popular em certas localidades, em certos momentos, muito por motivos políticos. Bom, pois bem, essa é a forma que se romanizam as palavras para o alfabeto latino na China e fora dela até a chegada dos comunistas no poder. Eu coloquei aqui como exemplo de forma de romanização 2 palavras muito próximas para a gente. Então, Mao Tse-tung é uma forma de romanizar certos ideogramas que dão o nome do camarada Mao, e Pequim, a atual capital chinesa, certo? Coloquei no original em inglês, a nossa versão seria com QU, certo? Então, na década de 50, um grupo liderado pelo Zhou Youguang, que é um economista e fascinado em linguística, eu vou mandar um link de um vídeo interessante sobre a vida dele que tem no YouTube, eu não posso passar os vídeos, senão a aula não pode ir para o YouTube depois. O Zhou lidera esse grupo, designado pelo Partido Comunista Chinês, para criar uma nova romanização que seja mais próxima da pronúncia do mandarim, ou seja, daquela versão da pronúncia chinesa do norte, que será a base do idioma comum, o putonghua, certo? Como eu falei em aulas passadas. E o Zhou e o seu grupo têm muito sucesso em criar uma nova romanização que é muito mais parecida com a pronúncia padronizada do idioma chinês e muito mais simples. Envolve menos apóstrofe, envolve menos símbolos, como eu vou demonstrar logo abaixo. Então, aqui, as mesmas palavras que eu coloquei acima do Mao e da capital, da cidade, ficam Mao Zedong e Beijing, certo? Então, é uma dúvida. É uma obra-prima. É muito impressionante a beleza, a elegância, a simplicidade dele. E é uma das grandes criações linguísticas do século XX. Esse não é um projeto exclusivo dos comunistas. Desde a proclamação da República na China, houve uma série de movimentos para reformar o idioma, simplificar o idioma, mas quem vai colocar esse projeto em prática vão ser os comunistas, como o Gabriel vai mostrar, muito ligado também num projeto educacional de expansão da educação, de acabar com o analfabetismo na China. Exatamente, eu esqueci de falar, o professor lembrou muito bem, então essa romanização oficial criada pelos comunistas na década de 50 se chama Hanyu Pinyin, mais famoso como Pinyin.
E é como você hoje aprende chinês enquanto estrangeiro, fora da China, certo? Nós aprendemos o pinyin numa aula de chinês. E os chineses, no seu processo de alfabetização na China, utilizam o pinyin. Ele está inserido dentro desse esforço de alfabetização da população chinesa. Então, eu coloquei aqui algumas diferenças para a gente notar que algumas palavras são mais reconhecidas para nós no Brasil de uma forma ou de outra, não é uma coisa muito constante. Então, o Mao Tse-tung, ao meu ver, é muito mais popular como na romanização Wade-Gyle, certo? Mao Tse-tung e não Zedong. Mas o Deng Xiaoping, que nós conhecemos muito bem, essa é a romanização em pinyin no nome dele, porque em Wade-Giles é Deng Xiaoping, mas escrito dessa forma aqui. Por sua vez, Chiang Kai-shek é muitíssimo mais conhecido da forma Wade-Giles do que da forma em pinyin, que é Jiang Jieshi. Acho que ninguém utiliza, nenhum livro utiliza essa forma, nem em inglês. Até livros em inglês que usam o pinyin de forma bem disseminada preferem algumas exceções, como a do Chiang Kai-shek. As cidades também costumam algumas das cidades costumam levar a romanização Wade-Giles também, como Pequim, que é como nós utilizamos, em detrimento de Beijing, e Cantão, que na versão em pinyin é Guangzhou. Então, assim, para quem aprendeu na escola, para quem passou de certa idade, realmente é muito complicado mudar de Cantão para Guangzhou, certo? Esse sufixo Zhou significa lugar, e ele está presente no nome de muitas cidades chinesas. Sim. Para explicar o porquê dessa diferença de pronúncia tão grande assim, em certas palavras, eu acho que é bom estar atento, não precisamos entrar em detalhes, mas os dois diplomatas britânicos que bolaram essa romanização se basearam muito mais na forma de pronúncia do sul da China, certo? Como o professor falou em aulas passadas, sobre a importância do sul, da província de Guangdong e da cidade de Cantão, de Guangzhou, para o contato com o Ocidente. Nessa região se fala cantonês, então esses dois senhores se basearam muito nessa pronúncia para a romanização. Por isso as gritantes diferenças com a romanização que vai se basear na pronúncia do norte, vai se basear naquilo que é falado no entorno de Pequim, no que nós chamamos de... Isso é muito forte até hoje, né? Por exemplo, eu vi uma situação inusitada, viajando em Guangzhou, conversando ali com uma funcionária da prefeitura, e ela virou para mim, assim, muito perplexa, né? E, que estranho, você fala mandarim com sotaque do norte da China, né? Eu comecei a rir, né? Eu falei, eu tenho sotaque regional, né? Quem me dera, né? Mas faz todo sentido, porque as minhas professoras de mandarim, que são também as do Gabriel, são do norte da China. Então, é claro que a gente pegou o jeito delas de falar, né? Que, entre outras coisas, tem um R muito carregado, parecido com o R do interior de São Paulo, do Paraná, né? Então, a gente acaba incorporando isso sem perceber, né? Exatamente. Isso é incorporado à forma que você aprende. Mas, bom, e rapidamente para fechar, o que isso importa para a gente? O que isso importa para as relações internacionais, para não ficar só numa curiosidade histórica do período maoísta, por mais importante que seja? Isso tem uma importância sociopolítica imensa, porque, como nós vimos, os nacionalistas recuam para Taiwan e mantêm um governo de fato, certo? Independente da China continental, até hoje, certo? Não são mais os nacionalistas, porque há eleições livres lá e é outro partido hoje no poder, mas o fato é, quando essas reformas são introduzidas na República Popular da China, o fato de Taiwan ter um outro governo de fato cria uma impossibilidade de fazer com que essa nova forma de escrita, tanto dos ideogramas, tanto da forma romanizada, chegue em Taiwan. Então, Taiwan mantém ambas as formas, tanto o chinês tradicional, quando se escreve em ideogramas, tanto a romanização Wade-Giles, Taiwan e a diáspora. Então, como nós vimos, o século XIX e as primeiras décadas do século XX, há grandes movimentos migratórios chineses para o Sudeste Asiático, para as Américas e até para a Europa em menor medida. Esses descendentes, essas comunidades chinesas fora da China, via de regra, também romanizam seus nomes, suas palavras da forma antiga, da forma Wade-Giles, e usam ideogramas também tradicionais. Isso está mudando porque outras ondas migratórias saíram da China pós-reformas e esse processo continua, é um processo fluido, certo? Inclusive nas populações chinesas
fora do país. Eu fui olhar outro dia e os Estados Unidos continuam recebendo migrantes chineses em dezenas de milhares anualmente, todos os anos. Então, realmente, quer dizer, diminuiu recentemente, mas é muito gritante como essas populações continuam crescendo em certos lugares. Eles levam as formas de alfabetização que aprenderam mais recentemente. Mas falando sobre as implicações políticas disso, é interessante perceber que os Estados Unidos mantêm o reconhecimento oficial da República da China, ou seja, Taiwan, governo de Taipei, até a normalização das relações com a China continental nos anos 70. Então, até esse momento, os comunicados oficiais do governo dos Estados Unidos e a imprensa norte-americana continua usando o Wade Giles. Então, o Deng Xiaoping é escrito com T, é TEM até os anos 70. É Pequim com K até os anos 70. Então, eu separei aqui alguns artigos do New York Times que exemplificam que ilustram essa questão. Então, tem um artigo aqui de setembro de 79, ou seja, no olho do furacão dessa questão, que é sobre bibliotecas nos Estados Unidos, puxadas pela Biblioteca do Congresso, que é a maior de todas, resistindo, denunciando como política a ordem do Estado norte-americano para que os catálogos bibliotecários dos Estados Unidos mudem do Wade Giles para o Pinyin, comecem a chamar de Deng, o Deng Xiaoping, comecem a chamar Mao Tse-tung de Mao Zedong. Isso foi acusado como uma mudança não baseada em critérios técnicos e acadêmicos, mas sim políticos. E foi mesmo, sabe? Não nos enganemos que, claramente, é uma medida do governo norte-americano para consolidar a aproximação com Pequim, dessa forma, mudando como trata, como nomeia as coisas chinesas dentro do seu próprio território, certo? Ao mesmo tempo que eles mudaram, as personalidades de Taiwan seguem grafadas em Wade Giles, do jeito que é em Taiwan. Então, outra notícia aqui, que em Blow to Beijing, ou seja, a forma Pinyin da cidade, Taiwan reelects Tsai Ing-wen, que está sendo romanizada aqui, a presidenta de facto da ilha de Taiwan, como da forma Wade Giles, que é como eles utilizam lá. Se fosse em Pinyin, o nome dela seria Tsai, o sobrenome, com C-A-I, certo? É uma mudança sutil, mas que demonstra qual sistema está sendo utilizado e há a política nisso, há adesão a uma forma ou outra. Então, só para fechar, a forma que nós usamos aqui continua sendo, na maioria dos casos, do Wade Giles. Então, nós continuamos por questões de identificação, porque já é um país que nós temos pouca informação, há um déficit de conhecimento brasileiro sobre a China. Então, imagina se nós fôssemos escrever um artigo de jornal, de revista, ou até mesmo acadêmico, chamando Chiang Kai-shek de Jie, sabe? Seria ainda mais complicado. Então, um artigo do Globo aqui, Pequim amplia a área de quarentena após confirmação de novos casos do coronavírus, de junho desse ano. Então, como podemos ver, como nós sabemos disso muito bem, há a adesão por parte dos brasileiros da forma Wade Giles até hoje. Por mais que eu trabalhe numa agência de notícias chinesa, que faz questão de veicular, que tem material original em português, e faz questão de utilizar a romanização Pinyin em todas as suas matérias, mesmo que isso cause certa confusão ou que o entendimento do público brasileiro dessas palavras não seja total. Então, nunca vai estar escrito Cantão nas matérias da Xinhua, vai estar escrito Guangzhou, porque é a forma entendida da romanização que os próprios chineses criaram. E aí, realmente, só para fechar agora, eu queria expor a importância política disso. Não há um jeito errado e um jeito certo, acho que isso é evidente. Até mesmo na China, certos negócios, certas empresas, certos empreendimentos utilizam os ideogramas antigos de uma forma para remeter a um passado, uma certa estilização dos ideogramas. Então, não é como se fosse uma proibição terrível de usar o jeito antigo, mas eu só queria apontar que há política nisso. Vocês podem preferir, quando vocês forem escrever os seus trabalhos, ficarem atentos a isso quando estiverem lendo livros, que há as duas formas de se romanizar os ideogramas chineses. Eu, pessoalmente, isso aí não tem nada a ver com a aula do Maurício, é só quem sou eu, mas eu, pessoalmente, entendo o Pinyin
dentro de um esforço, prefiro usar o Pinyin sempre, assim, nos meus artigos, nas minhas coisas, eu uso o Pinyin se for uma palavra que fique muito diferente do nosso entendimento prévio. Eu coloco uma nota de rodapé explicando, eu acho que isso dá conta. Porque eu também, Gabriel, eu uso o Pinyin o máximo possível. Eu só uso o Edgiles quando realmente não usá-lo confundiria muito o leitor, né? Então, se disser, exatamente. Então é Chiang Kai-shek e não Jiang Jiechi, porque senão ninguém vai saber quem é, né? Exato. O Pinyin é melhor. Bom, é o que a gente está aprendendo, né? Então a gente está sendo até, né, socializado, né, na língua, usando o Pinyin. Mas tem que eu acho que é mais respeitoso com o povo chinês. Isso. Porque eles criaram, que não é uma imposição estrangeira, colonial. Isso não foi criado por britânicos, tem a ver com autodeterminação no entendimento da sua língua, e eu considero pessoalmente dentro de um esforço do Partido Comunista naquele momento de descolonização do pensamento. Assim, mas isso sou eu, não é o professor nem nenhum outro autor que está dizendo. Eu só queria apresentar para vocês essa questão, porque era uma dúvida que eu tinha, qual é o certo, Pequim, Beijing, por que tem essa diferença, e algo que vocês... nos livros do curso, e quando estiverem escrevendo seus trabalhos, é uma questão que vocês vão se deparar com certeza. Eu encerro aqui, professor. Está mais que bom. Obrigado, Gabriel. Então, vamos retomar aqui o PowerPoint. Bom, uma pessoa que foi muito importante na Revolução Cultural foi a quarta esposa do Mao Tse-tung, né? O Mao foi casado várias vezes, foi uma atriz chamada Jiang Qin. Ele a conheceu durante a Guerra Civil, naquele período em que os comunistas estavam escondidos no interior, e ela era uma atriz que tinha feito uma certa carreira em Xangai, se juntou aos comunistas, como muita gente fazia naquela época, virou a esposa do Mao Tse-tung, e na Revolução Cultural ela foi ideóloga, né? Ela foi muito importante na formulação daquelas políticas para a cultura, para o cinema, para a literatura. E quando Mao Tse-tung morreu, ela era a líder da facção mais radical dentro do Partido Comunista. Ela foi colocada na cadeia pelos sucessores do Mao Tse-tung. Ela morreu na cadeia. Eu vou falar agora muito rapidamente, porque a gente já está aqui com a aula avançada, mas eu queria falar um pouquinho de política externa, pelo menos de alguns pontos importantes para a gente entender o período maoísta. O primeiro é que o Mao começa como um aliado da União Soviética, em particular com alguém muito próximo ao Stalin, como vocês podem ver nesse pôster de propaganda, mas essa aliança vai se degenerar muito rapidamente. Em 1964, então já após a morte de Stalin, né, no período ali do degelo, das reformas, vai haver uma ruptura entre a União Soviética e a China, e eles vão começar uma disputa pelo controle do movimento comunista mundo afora, principalmente pelo controle dos partidos comunistas, dos movimentos comunistas na África e na Ásia, nos países em desenvolvimento. E os chineses vão criar uma teoria de relações internacionais em que eles vão colocar a União Soviética junto com os Estados Unidos como o principal inimigo. E colocar a Europa, colocar o mundo em desenvolvimento como aqueles lugares onde eles, chineses, estavam disputando influência com os Estados Unidos e a União Soviética. Então, é uma visão de mundo muito própria. Inclusive, a própria expressão Guerra Fria, que era muito usada na época em praticamente todo o mundo, ela nunca entrou com muita força no vocabulário político maoísta. Raras vezes o Mao usou a expressão Guerra Fria. Ele usava muito mais a luta contra o imperialismo. E ele colocava a União Soviética como uma potência imperialista. Então, é uma visão diferente daquela que a gente está acostumado muitas vezes a pensar, que é colocar no mesmo balaio a China maoísta e a União Soviética. Isso só é válido nos primeiros anos do maoísmo na China. Depois tem aí essa separação, e no final dos anos 60, a China e a União Soviética estão trocando tiros, jogando bombas uns nos outros na sua região de fronteira, naquela longa região de fronteira. E morreram mais de 1.000 pessoas nessas disputas fronteiriças. Ela não é oficialmente considerada uma guerra, mas ela matou mais gente do que a Guerra das Malvinas, por exemplo. Então, foi ali um contencioso muito forte. E aí ela vai explicar
essa disputa entre a China e a União Soviética vai explicar o que é talvez a guinada mais surpreendente da política externa do Mao Tse-tung nos anos 70, a aproximação do Mao com os Estados Unidos. A China e os Estados Unidos lutaram uma guerra nos anos 50 na Coreia. E houve um momento ali na Guerra da Coreia em que os chineses entraram do lado da Coreia do Norte e os Estados Unidos estavam lutando do lado da Coreia do Sul. Então, durante ali 3 anos, eles estão disputando influência na Península Coreana e é uma guerra que terminou num empate. Nenhum dos dois lados conseguiu impor a sua decisão sobre a Península Coreana, como, aliás, permanece até hoje, né? A Coreia do Norte é uma aliada tradicionalíssima da China desde da fundação da República Popular. A China e os Estados Unidos mantêm também, até hoje, uma disputa, uma rivalidade por Taiwan, mas nos anos 70, apesar de todas essas disputas, apesar de todas essas rivalidades, a China e a União e os Estados Unidos se aproximam com base num inimigo comum, que é a União Soviética. Nos anos 70, a União Soviética era o principal adversário dos Estados Unidos, era a superpotência rival. E nos anos 70, os americanos percebem a China como um potencial aliado, como um país do qual eles podem se aproximar para aumentar a pressão sobre a União Soviética e levar os soviéticos para a mesa de negociação para uma série de acordos de controle de armas, para uma série de acordos de cerceamento ali de influência soviética no Terceiro Mundo. Não sei o quanto vocês já viram isso em aulas sobre política externa americana ou sobre história de relações internacionais, mas esse é o momento da Guerra Fria conhecido como détente, que é uma palavra francesa que significa basicamente relaxamento de tensões. Então, ainda no período maoísta, ainda durante a Revolução Cultural, durante o momento de maior conflagração ideológica, a gente tem essa aproximação China e Estados Unidos. E ela vai se dar no momento em que os Estados Unidos têm um presidente muito conservador, totalmente anticomunista, que é o Richard Nixon, que é esse senhor no slide, muito sorridente e aparentemente muito alegre em conhecer o Mao Tse-tung. Aliás, tem um vídeo ótimo no YouTube dele entrando na sala, né, para cumprimentar o Mao, e o Nixon fica tão fascinado que ele se curva, né? Ele faz assim diante do Mao Tse-tung, que não é algo da cultura chinesa hoje em dia, tá? Isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa da cultura japonesa, mas o Nixon achava que isso era uma maneira de demonstrar respeito, então ele se curva diante do Mao Tse-tung. É um negócio inacreditável, o cara mais anticomunista dos Estados Unidos. E tem até uma brincadeira nos Estados Unidos de que só Nixon poderia ir à China, porque qualquer outro presidente americano que fizesse isso seria chamado de comunista por Richard Nixon. Então tem esse jogo de poder interno também. Mas Nixon irá à China, né, no início dos anos 70, começa esse jogo de reaproximação diplomática que vai ser completado em 79, quando finalmente os Estados Unidos vão reconhecer a China, a República Popular da China, como o país soberano, né, e vão se afastar de Taiwan. Então, ao longo dos anos 70, seguindo aí essa iniciativa americana, vários outros países, inclusive o Brasil, vão reconhecer a República Popular da China. E Taiwan vai perder o assento no Conselho de Segurança da ONU. A República Popular, o governo de Pequim, é que vai representar a China no Conselho de Segurança. Agora, veja, isso aí demorou aí mais ou menos 25 anos, né? Foram 25 anos de isolamento internacional da República Popular da China, até que ela, de fato, obtivesse esse reconhecimento da maior parte do mundo. E muito nesse contexto da Guerra Fria, de que os americanos achavam que o seu principal rival era a União Soviética. E a China era um país pobre, mas era um país importante no tabuleiro geopolítico, que podia ser usado para colocar pressão sobre os soviéticos. E a gente vai ver nas próximas aulas que a estratégia americana, nessas primeiras décadas, né, de reaproximação, foi levar a China para as organizações internacionais, para os regimes internacionais, acreditando que, com isso, a China seria moderada
e ela passaria a ser um país mais parecido com os países do Ocidente. O que, evidentemente, a gente sabe hoje em dia que não foi por aí que a história correu, mas que nos anos 80, nos anos 90, era uma perspectiva que fazia um certo sentido. Bom, e Mao Tse-tung morreu em 76. E, a partir desse momento, começa ali um movimento interno no Partido Comunista para substituí-lo. A gente vai ver esse movimento na aula que vem, né? Que vai culminar com a ascensão do Deng Xiaoping e com o início do processo de abertura e reforma econômica da China. Todo esse movimento de uma nova China, como a gente conhece hoje em dia. Então, muito rapidamente, para fechar a aula, alguns comentários sobre esse legado maoísta na China contemporânea. Primeiro, o que eu dizia para vocês do que é a posição oficial na China hoje em dia, de que o Mao estava certo 70% do tempo. Então, isso abre o espaço para uma certa crítica do que ele fez, mas, ao mesmo tempo, mantendo essa legitimidade do regime político que ele criou, da República Popular da China e do monopólio do poder pelo Partido Comunista. Então, quais são os temas tabus no período maoísta? As perseguições ideológicas, principalmente na Revolução Cultural, e a fome coletiva do Grande Salto adiante. Esses são os dois temas mais difíceis de serem debatidos dentro da China. Mas teve coisa boa, Maurício? O que ele fez para deixar ali um legado para os chineses? Olha, o primeiro legado positivo que ele deixou foi a reunificação do país. Então, pela primeira vez, desde as guerras do ópio, a gente tem uma China novamente unificada, né, sob um só governo, ainda que com algumas exceções, né, Taiwan, Hong Kong, Macau, mas o território da China continental reunificado. Então, o segundo legado positivo, uma expansão muito grande da educação, principalmente da eliminação do analfabetismo e da expansão do ensino fundamental. Como a gente vai ver depois, vai ser um elemento importantíssimo para explicar a industrialização, o desenvolvimento econômico pós-Mao Tse-tung, a partir dos anos 80. Um terceiro legado é que os comunistas chineses vão modernizar muito a sociedade chinesa. Eles vão acabar com uma série de sistemas de guildas, de discriminações sociais, vão melhorar muito a condição de vida das mulheres, né? Vão acabar com a poligamia, vão acabar com aquela prática dos pés quebrados. Não vai ser uma igualdade de gênero, longe disso, mas vai ser um passo à frente, um passo adiante também nessa modernização social. E a imagem do Mao Tse-tung vai ter seus altos e baixos no período da reforma, e, particularmente agora, no período de Xi Jinping, desde 2012, há uma revalorização muito grande da figura do Mao Tse-tung. Qualquer lugar que você vai na China hoje, você vai ver cartaz, camiseta. A figura do Mao está por todas as partes. Ela voltou a estar muito presente na sociedade chinesa. Você tem um movimento que vem tanto do presidente Xi Jinping, tanto do governo, quanto por parte de movimentos sociais e políticos que estão usando a figura do Mao Tse-tung para fazer uma crítica da China contemporânea, para fazer uma crítica da desigualdade social, que aumentou muito, para fazer uma crítica do materialismo, do consumismo, que também cresceram muito desde o período da reforma. Então, a figura do Mao é uma figura politicamente muito importante na China de hoje, né? Ela continua sendo parte dessas disputas políticas, dessas lutas políticas contemporâneas. Bom, eu coloquei no chat 2 indicações de filme que eu vou passar para vocês como uma recomendação que vocês busquem esses filmes, assistam a eles para entenderem esse período da Revolução Cultural, né, desses jovens que são mandados para o interior da China. Um deles se chama Balzac e a Costureirinha Chinesa, que é a história de 2 rapazes que vão morar num vilarejo rural no interior da China, nesse período, e eles se apaixonam por uma moça local, pela beldade do vilarejo, que é a filha do alfaiate, a neta do alfaiate local. E é uma história muito bonita, né, e, ao mesmo tempo, também muito triste daquilo que eles viveram naquele período. E tem um epílogo muito interessante, que é o que acontece com eles no período da reforma e da abertura. E de como a vida de cada uma desses 3 jovens tomou caminhos muito diversos na China contemporânea. É muito bonito esse filme. Ele está baseado num romance que é maravilhoso também. Então, se vocês conseguirem assistir, vejam, vocês vão gostar muito. O outro também é um filme igualmente baseado num romance, também autobiográfico, chamado Espírito de Lobo,
ou em inglês Wolf Totem, que é a história de um rapaz que é enviado durante a Revolução Cultural para ensinar mandarim para os mongóis, para os nômades, dentro da China. O equivalente a isso no Brasil seria um rapaz do Rio de Janeiro ou de São Paulo que fosse enviado para a Amazônia para ensinar português para os povos indígenas. E esse rapaz do filme se encanta com aquela cultura nômade dos mongóis. E ele vai enxergar naquela cultura um amor pela liberdade, um espírito de liberdade, de respeito pelo meio ambiente, que os próprios chineses já haviam perdido. Então, é uma crítica à sociedade chinesa do período maoísta, do período da Revolução Cultural, por essa perspectiva ecológica, por essa perspectiva do que é uma minoria étnica, né, do que era um povo nômade. E é um filme belíssimo, belíssimo. Em particular por essa sensibilidade ambiental, que é um tema também que politicamente está muito quente na China de hoje. Né? Bom, eu vou passar também para vocês um vídeo, um link para um vídeo no YouTube, contando a história do desenvolvimento, da evolução do idioma chinês. Ele basicamente vai mostrar para vocês uma série de imagens, reforçando, passei ali o link, reforçando o que o Gabriel tem contado para a gente ao longo das últimas aulas, e vocês vão ver várias imagens interessantes de como os ideogramas vão mudando ao longo do tempo, de como era aquela escrita pré-histórica, né, no casco dos animais. É muito legal, é um vídeo curto, ele não chega a ter 10 minutos de duração, recomendo muito, para vocês verem que nós não estamos inventando essas coisas para vocês, que elas realmente aconteceram, né? E como é fascinante o idioma chinês, como é uma chave interessantíssima para a gente aprender sobre a história e a cultura da China. Ok? Vamos abrir agora para as perguntas, para o debate. Professor, boa tarde. Boa tarde, Laura. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é para o Felipe e a outra é para o Gabriel. Eu quero começar pelo Felipe, porque ele falou primeiro. Na parte que você falou sobre o governo chinês abandonar o modelo comunista russo que focava mais na industrialização por causa da ineficiência agrícola. Aí, quando você fala de ineficiência agrícola, você quer dizer que ela cresceu pouco comparado à indústria e com a quantidade de pessoas que tinham lá, ou ela era uma agricultura que também trazia fome para a população? Porque eles resolveram mudar, adotar um modelo que fosse mais focado na agricultura, e aí veio a fome que matou muita gente. Então, assim, para mim isso não fez muito sentido, sabe? Se eles passaram a focar na agricultura justamente por causa da importância e da quantidade de pessoas que tinham lá, e aí veio uma fome, entendeu? Oi, eu posso responder ou pergunta para o Gabriel? Tá, posso perguntar para ele também, então, logo. Gabriel, se você sabe dizer por que na época que eles começaram a reformar o idioma, eles não abandonaram os hanzis, que nem no Vietnã eles abandonaram os hanzis e ficaram só com essa língua que seria a língua falada, como a pronúncia, né? E aí, se você sabe explicar por que eles optaram por simplificar os hanzis e não abandonar eles. Então, Laura, obrigado pela pergunta. Eu acho que a maneira como eu apresentei pode ter ficado confuso mesmo. É que eu tentei, enfim, em pouco tempo, falar de um longo processo histórico complicado, complexo. Basicamente, no primeiro momento, no início dos anos 50, logo após a Revolução e a ascensão dos comunistas no poder, eles não sabiam em como gerir economicamente esse país. Então, existia a possibilidade soviética, Mao Tse-tung também poderia se valer de modelos do Ocidente, capitalistas, porque ele via muita eficiência no capitalismo ocidental. Então, eles estavam tentando adaptar qual o melhor modelo para seguir no desenvolver a China. Foi que na Grande Fome, no decorrer da Grande Fome,
na verdade, antes, quando eles aplicaram o modelo soviético, eles focavam bastante na industrialização, nessa questão da disputa, do conflito, possibilidade de guerra e tudo mais. E a questão agrária foi deixada de lado. Mas durante o grande salto adiante, isso foi tudo paulatinamente. Eles foram dando cada vez mais foco na questão agrária, justamente porque a maior parte da população estava no campo e também porque a produção agrária não acompanhava a industrialização. Foi que depois que eles deram um maior foco na questão agrária, o período Mao Tse-tung não conseguiu resolver, mesmo dando foco na questão agrária, não conseguiu resolver a produção agrícola. Somente com Deng Xiaoping, que a gente vai ver posteriormente, foi que de fato houve um boom de produção agrária e que tirou milhões e milhões de pessoas da fome. Então, o período Mao Tse-tung, apesar de ter dado foco na questão industrial primeiro e na questão agrária depois, não conseguiu resolver a questão agrária. As comunas eram muito pesadas, eram muito grandes, tinham que produzir tudo ali dentro, não havia eficiência no processo de tomar de decisão, as informações eram complexas. Então, o período Mao Tse-tung, esses anos todos, até a sua morte, não conseguiu resolver a questão agrária. Inclusive, era um problema de todos os países comunistas, né? A produtividade agrícola era muito baixa. Em geral, eles privilegiaram a indústria, mas essa indústria pesada, né? A siderurgia, a indústria de defesa, não a indústria leve, voltada para bens de consumo. E não conseguiu, no caso da China, não se resolveu nenhum problema nem outro, né? A produtividade econômica do período maoísta foi muito baixa. Ela só vai crescer, e aí ela vai dar saltos inacreditáveis a partir dos anos 80, e a gente vai ver na próxima aula esse conjunto de políticas públicas, essa combinação de técnicas que permitiu isso, e que é algo muito interessante, e como os chineses aprenderam com a experiência de vários países e adaptaram isso para a sua realidade. Espero que tenha ficado claro, Laura. Agora. Ficou assim, obrigada. E respondendo a sua pergunta também, Laura, obrigado por perguntar. Na verdade, primeiro me metendo um pouquinho antes na outra pergunta, só complementando, muitos chineses das zonas rurais eram incentivados a deixar o trabalho na lavoura e realizar uma produção industrial de aço caseira, em fornos caseiros, o que rendeu aço de baixa qualidade, ainda por cima. Então, tem a ver com não só a fome, como a baixa produtividade que o professor falou. Mas sobre sua pergunta, comparando a China e o Vietnã, interessantíssima. Né? Retomando a um período histórico anterior à conquista da China pelos comunistas, né? A tomada de poder e a proclamação da República Popular, num período do movimento 4 de maio, e até anteriormente, na virada do século XIX para o XX, as sucessivas derrotas militares, as humilhações sofridas pela China nas mãos das potências europeias e depois do Japão, fazem com que a intelectualidade chinesa entre numa crise existencial e passe a reavaliar várias ideias centrais do pensamento chinês, da sua cultura, do pensamento de Confúcio, sobre a centralidade, inclusive a forma de escrita. Então, tudo nesse período de virada do século, começo do século XX, está sendo reavaliado, está sendo colocado em questão. Assim, parece um consenso que a China precisa se modernizar, mas não há consenso sobre o que precisa ser adaptado, o que precisa ser abandonado, quais conhecimentos, instituições ocidentais terão que ser adotadas para que a China se modernize, e tem aqueles chineses que defendem, sim, pararmos de usar os ideogramas. O próprio Zhou Youguan, que lidera o grupo que cria a nova romanização do pinyin, ele é um economista de formação, mas um entusiasmado por estudos de linguística e literatura, não só da língua chinesa, mas de Esperanto. E eu fui olhar, e são vários os chineses da virada do século, do começo do século XX, que são muito entusiasmados com esse projeto de língua global. Então, sim, a escrita chinesa está em xeque.
nesse momento de reavaliação cultural e intelectual que a China passa. Mas eu estou fazendo toda essa recapitulação para dizer que o motivo pontual dos ideogramas terem sido mantidos, salvo sua simplificação e sua adaptação, eu não sei dizer. E também Eu sei essa história. A história é ótima. Que bom, por favor. Houve essa discussão, abolir os ideogramas, ficar só com o pinyin, como os vietnamitas fizeram, né? Os turcos fizeram algo parecido também, quer dizer, isso era algo que estava acontecendo no mundo nos anos 20, 30, 40. E, por incrível que pareça, quem foi a figura decisiva para manter os ideogramas chineses foi o Stalin. O Mao Tse-tung foi conversar com o Stalin e falou, olha, cara, eu quero revolucionar o país, eu vou mudar aqui o idioma, estou pensando aqui em acabar com os ideogramas. E o Stalin virou para o Mao Tse-tung e falou, não faça isso. Os ideogramas são uma parte importante da herança cultural chinesa, a riqueza de vocês, então mantenha os ideogramas. Aí o Mao pensou, né, com o Stalin falando isso e tal, e falou, ok, então já que você falou, eu vou manter. E aí houve a decisão de manter os ideogramas, né? Eu diria para vocês, como alguém, né, que está estudando idioma, né, já há 4 anos, né, que eu acho que foi uma boa decisão. Eles realmente são muito importantes porque a história chinesa, porque a civilização chinesa, ainda que realmente eles dificultem muito o aprendizado do idioma. É muito mais difícil você aprender o ideograma do que você aprender o alfabeto, né? E a partir daí conhecendo as várias palavras. Né? Mas assim, é uma peculiaridade mesmo da cultura chinesa, é parte da beleza da sua trajetória. Mas eles chegaram muito próximos de abolir, como outros países fizeram. É uma coisa exclusiva deles. Né? Foi muito esse desafio de países não ocidentais para se enquadrar nessa modernidade cada vez mais global do século XX. Só rapidamente, desculpa, Maurício, só fazendo uma relação muito rápida sobre esse enquadramento de culturas não ocidentais ao Ocidente na forma escrita, que não é tão profunda quanto abandonar caracteres, mas tem uma relação, por exemplo, o Japão pediu muito recentemente para que seja revertida uma prática que acontece desde o século XIX de inverter a ordem de nome e sobrenome. Então, isso tem alguma ligação com o ceder para o Ocidente, certo? Então, assim como o sobrenome vem antes do nome dado, certo? O sobrenome do Xi Jinping é Xi, e seu nome de batismo, digamos assim, não tem batismo, é Jinping. Isso é importante porque no Japão houve a inversão, então eles passaram a colocar nome, sobrenome nessa ordem no século XIX, de forma para facilitar para os ocidentais, e hoje eles pedem oficialmente para que jornais e para que chancelarias estrangeiras troquem de volta e passem a chamar o ex-primeiro-ministro, né, recém-mudado, em vez de Shinzo Abe, de Abe Shinzo, o que é solenemente ignorado por jornais do mundo afora. Mas só fazendo uma relação sobre o quanto os países dessa região optam por ceder ou não as suas tradições escritas e linguísticas para se enquadrar um grande esquema ocidentalizado do mundo. Perfeito. Bom, tem 2 perguntas no chat. Deixa eu começar pela da Isadora. Como é que a Revolução Cultural é ensinada hoje? Qual é a discussão sobre ela? Né? Olha, é um tema muito difícil na China contemporânea. Em geral, o que aparece dela, por exemplo, no cinema chinês, é uma versão muito, muito, muito suavizada. Por exemplo, mostrando essa ida para o interior como sendo algo legal, como sendo algo bonito. Essa parte mais violenta, mais brutal, ela não entra muito. Ela aparece muito na literatura chinesa, ela aparece muito nas memórias chinesas, mas, sobretudo, desses autores que estão publicando no exterior. Autores chineses que estão na Europa, nos Estados Unidos, ou que estão em Hong Kong, né, porque as leis em Hong Kong são diferentes. Então, ainda é um tema complicado, e muito pelo que eu dizia para vocês, que a cúpula do partido hoje em dia tem tanto gente que foi perseguida, quanto gente que era guarda vermelha. Você tem tanto os carrascos quanto as vítimas, né? E eles estão ali trabalhando juntos, convivendo. Então, é um tema complicado, é um tema difícil. Tá? Pergunta da Grazi Ribeiro. Assim, como é que a morte do Stalin afetou o rompimento da aliança sino-soviética? A partir da morte do Stalin, essa aliança começa a fazer água. Ela começa a entrar em crise e ela vai ser rompida de maneira definitiva 10 anos depois da morte do Stalin. Em grande medida porque o Mao Tse-tung vai responder de maneira muito negativa
ao processo de reformas e de relativa abertura política que vai ocorrer na União Soviética após a morte do Stalin. Esse momento que na União Soviética é conhecido como o degelo, que é o período do Khrushchev, né, nos anos 50 e 60. Ok, pergunta da Clara. Como foi a aproximação do Nixon e do Mao no contexto doméstico da China e dos Estados Unidos nos anos 70? Bom, no caso da China, o regime era totalmente, controlava a opinião pública, né, controlava o debate, o regime arquitetou isso como uma grande vitória diplomática, e como de fato foi. Né? Foi uma grande vitória diplomática para o regime maoísta, foi o que abriu a porta para a normalização das suas relações diplomáticas com diversos países, com diversas partes do mundo. E no caso dos Estados Unidos, de maneira geral, foi visto como algo muito positivo. Até hoje em dia se considera a política externa do Nixon como sendo um ponto alto do seu governo. O Nixon é muito criticado por uma série de outras razões, principalmente pelas questões ligadas ao abuso de poder, a atos ilegais que ele cometeu dentro dos Estados Unidos, mas, em geral, a sua política externa é elogiada. A aproximação com a China, o relaxamento das tensões com a União Soviética, a negociação do fim da Guerra do Vietnã, tudo isso está colocado num contexto. É claro que houve também uma ala dentro dos conservadores americanos que olhou com hostilidade para essa aproximação com a China, mas foi um grupo minoritário e ninguém reverteu esse curso de ação que o Nixon começou. Desde o governo Nixon, a China é encarada como um interlocutor importante para os Estados Unidos, ainda que nesses últimos 10 anos, cada vez mais uma relação conturbada, difícil, tensa, como a gente vai ver também ao longo das próximas aulas. Bom, a pergunta da Natália, como é que superaram os problemas econômicos do grande salto adiante? Houve maior investimento na indústria ou na agricultura? Natália, a rigor, os problemas do período maoísta nunca foram superados. Como eu estava comentando, a produtividade econômica no período maoísta foi sempre baixa. A China foi um país muito pobre durante todo o período maoísta. Agora, de maneira geral, a política econômica do regime foi de privilegiar a indústria. E, novamente, isso não era uma exceção. Era isso que tinha acontecido na União Soviética, era isso que estava acontecendo nos países que fizeram a descolonização na África e na Ásia. Na própria América Latina, a nossa política daquele momento, né, do desenvolvimentismo latino-americano, da CEPAL, era uma política de usar as exportações da agricultura para subsidiar a indústria. Então, usar as exportações de café para promover a industrialização do Brasil, por exemplo. No caso da China, naquele momento, o principal produto de exportação era o petróleo. A China era e é uma grande produtora de petróleo, só que nos anos 50, nos anos 60, o consumo interno de petróleo na China era muito baixo. Então, a China exportava muito petróleo. E esse grupo ligado ao petróleo foi muito importante para a modernização econômica chinesa. Esses tecnocratas, essa equipe, foram muito importantes. Né? Hoje em dia, claro, não é mais assim. A China virou uma grande importadora de petróleo a partir de 1993, e hoje ela importa muito petróleo, inclusive do Brasil, um dos principais produtos que o Brasil vende para os chineses. Os problemas econômicos da China só serão resolvidos na próxima aula com a sessão de Xiaoping, e que as reformas dele vão começar não só abrindo a economia para o capital externo, mas vão começar no campo. Aí é que se tem o boom da agricultura. Exatamente, né? Você está lembrando que a política econômica do Deng Xiaoping é conhecida como a política das 4 modernizações: agricultura, indústria, defesa e ciência e tecnologia. E olha, ele realmente botou tudo isso em prática. É muito impressionante. É uma das grandes histórias de sucesso, talvez a maior história de sucesso do desenvolvimento econômico da história, né? Que a gente vai ver a partir da aula que vem. Mais perguntas? Mais comentários? Ok, pessoal. Maurício, então diga, Letícia. é só, rapidamente, é só porque quando você fez a sugestão dos filmes, eu fiz a sugestão de um quadrinho que é muito interessante, é Uma Vida Chinesa. São 2 volumes escritos por uma chinesa que está fora da China, né? Então, fala sobre a China maoísta.
Então, se alguém se interessar, gostar de quadrinho, acho que é uma boa leitura mais leve. Bom, deixa eu então passar para vocês agora a nossa prova. Terminamos o primeiro módulo do curso, nesse módulo sobre história, e a prova é exatamente sobre esse momento, né? Aí. Bom, para quem está habituado a fazer os meus cursos, eu estou usando o meu esquema tradicional, em que eu vou passar para vocês 2 questões, vocês vão escolher uma delas e escrever uma resposta no formato de uma dissertação. Eu acabei de colocar a prova ali no chat e eu vou mostrar agora o texto dela, vou compartilhar aqui o texto dela com vocês, para a gente poder fazer uma leitura juntos. É uma prova simples, mas sempre é bom a gente debatê-la, né? Espera aí. Vamos fazendo aí o download do arquivo. Pronto. Vamos lá. Então, prova deletiva. A questão 1. Eu começo com uma citação de uma carta do imperador chinês no século XVIII para o rei da Inglaterra, e depois com um artigo de um tratado diplomático, do Tratado de Nanquim, que é o tratado que terminou com a Primeira Guerra do Ópio. E aí, qual é a pergunta? Examine a importância das guerras do ópio para o século das humilhações e o declínio e queda do Império Chinês a partir do século XIX. A gente falou disso em várias aulas, acho que não há uma grande surpresa aí para vocês. Maurício, licença, a sua tela não está sendo compartilhada com o arquivo. Não, porque para mim o que está mostrando é o texto da prova. O que vocês estão vendo? Não, a gente está vendo a página de documentos ainda. Peraí, deixa eu fechar aqui umas coisas. Tenta fechar e ver se sobrando só o Word, se aparece. Peraí. Vê se entrou agora. Não sei porquê, mas ainda não entrou. Peraí, eu vou fechar aqui e abrir de novo. Peraí. Isso. Acho que agora foi, né? Agora foi. Perfeito. Então, questão 1 tem esses 2 textos, né? Uma carta do imperador chinês e um artigo do tratado que terminou com a Guerra do Ópio, e é uma pergunta sobre a Guerra do Ópio e o impacto dela para o século das humilhações, para o declínio e queda do Império Chinês. Então, uma coisa que a gente viu aí em várias aulas, eu imagino que não seja uma grande surpresa para vocês. A questão 2 tem uma citação sobre o movimento 4 de maio, da importância política dele, né, de como ele mexeu ali com aquela China da década de 20, e tem uma citação do Mao Tse-tung falando sobre o que é uma revolução. O que uma revolução significa para a história de um país. E a pergunta é: analise as principais causas da Revolução Comunista de 1949 na China, a partir dos conflitos existentes no período iniciado com a proclamação da República em 1912. Então, quer dizer, vocês lerem aqueles conflitos entre os nacionalistas e os comunistas e explicarem, analisarem a Revolução de 49, analisarem a Revolução Comunista a partir daí. Então, são 2 perguntas bem amplas, que eu acho que dá para vocês, né, dialogarem com aquilo que a gente debateu ao longo dos últimos tempos, né, das últimas semanas, e vocês podem e devem enriquecer esse debate com aquilo que vocês viram nos filmes, com o que vocês leram em artigos, em livros, numa literatura de ficção, naquilo que vocês tiverem. Muitas pessoas estão me dizendo aqui que não conseguiram acesso à prova. Eu vou botar de novo no chat. Veja se vocês conseguem. Espera aí. Ela está me dizendo que não está conseguindo, porque a rede não está funcionando. Não sei aqui por quê, mas... Faz o seguinte, quem não conseguiu baixar do chat, me passa um e-mail e eu envio o arquivo para vocês. Ok? Professor, você pode colocar no AVA também, né? Sim, vou jogar no AVA também. Terminando a aula, eu vou colocar lá na plataforma AVA. Vocês podem baixar de lá também.
Vocês têm uma semana para fazer a prova, e aí vocês me mandam um arquivo por e-mail, como vocês fazem tradicionalmente, ok? Professor, o arquivo é em Word ou em PDF? Tem alguma... Como você preferir, Wesley, tanto faz. Tá, ok. Ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? A entrega, então, fica sendo dia 26, né? Isso, na segunda da aula que vem, da semana que vem. Ok, então, pessoal? Bom, então a gente encerra a aula de hoje e, naturalmente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, entrem em contato por e-mail, me perguntem, eu vou tirando as dúvidas até a semana que vem. Tudo bem? Então, uma boa segunda para vocês, tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.